Alô, galera, vocês estão bom? Vascaíno nervoso. Lucas Pedrosa tá como? Nervosinho. Tudo porque a realidade dói. Quem manda no Maracanã é o Mengão. O Flamengo domina, lota e faz a festa. E aí, Pedrosa, aceita que dói menos? Aqui é Canal Flamengo, minha paixão SRN. Deixa o like, comenta e se inscreve. Informação agora, hein? Agora, nesse minuto, e não é 1º de abril. Segundo a jornalista Aline Nastari, TNT Esportes, o batalhão especializado em policiamento em estádios, o BEP, exigiu que, para autorizar o duelo entre Flamengo e Vasco a ser em São Januário, que tenha apenas torcida única no estádio. Então é exigência que tenha torcida única em São Januário, né? Vale destacar que pelo lado aí do Flamengo não há nada contra a partida ser realizada em São Januário, mas o Flamengo defende, a informação até do Vene Casagrande, o Flamengo defende a presença das duas torcidas, independente de onde a partida seja disputada e da quantidade de torcedor que tiver. 5%, 10%, mas o Flamengo quer que tenha uma porcentagem de torcedores dele. Não é só o Flamengo não, Papa, o Vasco também. O Vasco também quer que tenha torcedores do Flamengo em São Januário. O ofício enviado à PM é feito com as informações pedindo para que o jogo em São Januário tenha o direito da torcida do Flamengo comparecer. A incompetência nessa situação toda é do BEP. E qual é o absurdo em tudo? O Corinthians é uma equipe que vem a São Januário todo ano. O Corinthians e o Vasco, eles têm diversas brigas, historicamente falando, seja em São Paulo ou seja no Rio de Janeiro. Normal. O Santos, eu estive lá no domingo. 5% foi lá separado, a torcida do Santos lotou o espaço destinado a ela. O São Paulo, o Cruzeiro, que também não são torcidas amigas do Vasco, também vem a São Januário. Por que o BEP não consegue garantir os 5% que sejam da torcida do Flamengo e a do Fluminense em São Januário? Por que o Vasco sempre tem que ser o clube punido por ter casa e não poder jogar 2 jogos do Campeonato Brasileiro dentro da sua casa? Por que o Vasco sempre tem que ser o culpado, e obviamente o culpado pelo esvaziamento da pauta da cultura do futebol carioca, se o Vasco sempre foi muito maltratado desde que Fla-Flu são os consórcios, são os gestores, digamos assim, do Maracanã. O Vasco não pode jogar do lado que foi escolhido por ser o primeiro campeão carioca da história, e porque o Fluminense não deixa. O Vasco não pode jogar no Maracanã sem entrar na justiça, o que é um absurdo. 4, 5 jogos, o Vasco não pode. O Vasco tem que entrar na justiça para poder jogar lá. O Vasco não pode ter renda de bar, não pode ter renda de estacionamento, não pode ter renda de camarote, ou seja, mandaria um jogo no local que na verdade é visitante. E pior, o Vasco jogaria na casa, teoricamente, hoje, do Flamengo e do Fluminense. E aí você pode se perguntar, ué, Pedrosa, e no Carioca? No Carioca há um regulamento que prevê 50-50. E eu sou totalmente a favor de preservar a cultura do futebol carioca. A cultura do futebol carioca, e eu falo isso como torcedor, ela passa pelo cara que torce pro Flamengo e pelo Vasco dentro do Maracanã, gritando cada um uma vez, torcendo cada um uma vez, tendo um clássico maravilhoso e belíssimo como a gente sempre teve. Mas o Maracanã, esse Maracanã, o de hoje, sempre maltratou o Vasco nos últimos 10 anos. Então assim, por que o Vasco não pode mandar o jogo no seu estádio? A polêmica é, o Vasco quer mandar o jogo no seu estádio. E o BEP não garante a segurança. Quem é o incompetente da história? O BEP. O Vasco da Gama só quer fazer valer o seu mando de campo. E não é torcida única. O Vasco não quer torcida única. O Vasco quer o Flamengo em São Januário. Então a gente precisa mudar essa narrativa de que o Vasco quer torcida única. Isso é mentira. O que o Vasco falou foi, se precisar ser torcida única, se o BEP não garantir, a gente joga lá com torcida única. Então esse que é o ponto. A gente não pode inverter a narrativa e nem contar a história pela metade. Vem cá, o último jogo Flamengo e Vasco que teve lá foi 2020, era pandemia. 2020. Eu não lembrava desse jogo, eu acabei de ler aqui 2020. na matéria. O Flamengo ganhou de 2-1. Os dois últimos jogos foram 17 e 20 em São Januário. Ué, mas espera aí, em 2020 era pandemia, então não tinha público. Não tinha público, era isso? Cara, aí eu não vou conseguir lembrar de cabeça. 2020 não tinha público no estádio. Isso é certeza, absoluta. Mas foi 17 né? e 20. Se foi 2020, não tinha público. 2021 começou a ter público. Aí foi tranquilo deixarem, sei lá, né? Porque 2020 o futebol voltou ali no segundo semestre e tal, mas sem público, obviamente sem público. Papa, o ponto mais importante é, não dá pra ficar terceirizando essa responsabilidade. Essa responsabilidade é do batalhão. O batalhão tem que garantir a segurança dos torcedores dentro do estádio.
que faça uma reunião com cada torcida organizada, que faça uma reunião com cada clube, com diretoria, com presidente, para que tudo corra normalmente, mas o BEP não pode ficar terceirizando essa responsabilidade de conseguir garantir a segurança em São Januário. São Januário é um estádio histórico, centenário. Por que consegue garantir a segurança do Corinthians, do Santos, e não consegue garantir a segurança do Flamengo? Qual é o sentido disso? Por quê? Qual é a lógica disso? Porque se o torcedor do Vasco encontrar o torcedor do Corinthians, eu digo obviamente isso da torcida não é o acesso, vai ter problema. Não, o acesso é o mesmo. Se você garante só 2.000 pessoas em São Januário, rivais, garanta então 2.000 pessoas pro Flamengo. E aí no jogo de volta lá no Maracanã, o Vasco vai ter 2.000 pessoas no Maracanã. É só isso que o Vasco quer. O Vasco só quer mandar o jogo na sua casa. O que me parece é que, assim, há uma diferença em sendo Corinthians, sendo Santos. Eu acho, quer dizer, isso aí é um achismo aqui, mas me parece uma dedução óbvia. Né? O BEP entende que, em relação à torcida do Flamengo e do Vasco, né, nesse choque, há uma rivalidade muito maior, há potencialmente um risco muito maior. Façam barreiras. Né? Façam barreiras. Concordo. Mas eu estou só dizendo que não é o mesmíssimo caso que trazer uma torcida de fora. O que eu quero dizer, Ilan, é que a área do estádio, você consegue fazer barreiras para a torcida do Corinthians, que é ampla rival, já teve morte entre torcida e outra. Eu me lembro que uma época havia uma ampla rivalidade com a torcida do Santos. Eu não sei se você lembra disso. Até hoje tem. Porque houve um problema em São Januário. Exato. 15 anos atrás. Né? Atlético Paranaense, Santos, Corinthians, Cruzeiro, São Paulo, são rivais. E eles jogam em São Januário normalmente. Por que não consegue garantir para o Flamengo e para o Fluminense? Qual é o sentido disso? Por quê? Bom, gente, vamos avançar com o Superchat. Vai, Pete, bota na tela aí que a gente estava aí na fila aí, rodando com o Superchat. Obrigado, galera! Larga o like e se inscreve, hein, galera. Elias Azevedo, Pedrosa dá parabéns ao Papa, o dia do Flamengo, ou seja, 1º de abril. Já deu parabéns? Parabéns, hein, Papa? Não, tem o dia da mentira aí, né? É o dia da mentira. O dia da mentira do Flamengo, dia 1º de abril? Todos, tem um monte Achei que fosse. Tem invenção de campeonato, o Fluminense diz que tem título mundial de 52. E aí, tá vendo? 52, diz, né? Que tem, mas não tem? Ué. Copa Rio pra mim era aquela Copa e Copa Toyota é mundial? É mundial. Pela FIFA, considerado pela FIFA. Ontem, Rio não é, mas o Toyota a FIFA publicou. Então tá bom. Tá Leonardo de Carvalho. A única certeza hoje que tenho é que o Flu irá perder. Volta aqui amanhã, tá, Leonardo? Sacanagem aí. Volta aqui amanhã. Caldinho de sururu. Cuidado que é dia da mentira hoje. Excelente nome para assumir o Flu, Vitor Pereira. Ou Paulo Souza, né? Calda, não? Paulo Souza é bom também. Você gosta de comer um sorvetinho com calda de chocolate? Calda? Tu tem que pensar, tudo que ele fala, a gente tem que pensar. Tudo armadilha. O Once calda. Tem 11 tipos de 11 E Del Valle, você gosta daquele suquinho lá? Não, daí você gosta do suquinho, Eu tô falando da atualidade. Tá Max Zico, o Papa sentiu o golpe do Jorginho. E o Pedro, volta? Quando? O Pedro, cara, há uma previsão de retorno em abril, mas a previsão de jogo pode ser contra o Córdoba ou contra o Juventude, foi o que passaram hoje. Córdoba, pela Libertadores, quando é o segundo jogo, né? Semana que dia 9, né? Dia 9? Dia 9 é o Córdoba. Isso. Dia 9 Córdoba. Não, mas é no Maracanã esse jogo. Flamengo e Córdoba. No Maracanã. É isso, no Maracanã. Ó, o Leonardo falando. O Juventude é no Maracanã também, né? No Maracanã também. Também, porque o Flamengo enfrenta antes fora o Vitória. O Flamengo joga todas no Maracanã, Pedro. Não. Eles querem jogar. Ele é sempre visitante no Maracanã. Você acha que tem que jogar todo o jogo fora? Não, é tudo no Maracanã do Flamengo. É impressionante, cara. Vai o Flamengo jogar joga na Venezuela e viaja pra Salvador, cara. Você tá maluco, rapaz? Flamengo é o time que joga tudo no Maracanã, cara. Meu irmão, você lembra aquele Campeonato Carioca que ele jogou vários jogos como visitante no Maracanã? Todos os jogos do Flamengo foram no Maracanã. E eles querem que o Vasco mande o jogo do Vasco contra o Flamengo no Maracanã pro Flamengo ser mandante. Mas o Vasco não queria, ficava entrando na justiça. Obrigado, Raíssa, obrigado. Não, esses caras são anti-Flamengo. Sabe qual é o problema? Vocês acham que o Vasco só pode jogar no Maracanã quando vocês querem. Quando vocês querem, tá ótimo. Eu tô quando vocês querem, tá ótimo. O Vasco tava até entrando na justiça pra jogar no Maracanã. Agora não quer mais. Agora não quer. Quando vocês querem... Tô fazendo pirracinha agora, Quando vocês querem que o Vasco jogue no Maracanã pra favorecer o Flamengo, aí vocês jogam no Maracanã. Vamos fazer o seguinte, quando o Vasco quer jogar... Vamos fazer o seguinte. Ajusta lá. O Flamengo compra o São Januário, vai gerir o São Januário e aí vocês pedem pra jogar lá também. Não, compra o São Januário, porque você comprou um terreno que não tem nem estádio. Primeiro tem que comprar, fazer um estádio direitinho. Vamos comprar tudo. Tá complicada a conta lá. Olha só, o negócio é o seguinte. Vamos botar aqui uma teoria, tá? Chega no consórcio da dupla Fla-Flu, Vasco tem direito a 6 jogos do Maracanã por ano. E a partir daí, com todos os direitos
bares, camarotes, Marca estacionamento. antes, né? Marca antes. Marcado antes, tudo direitinho. E todos os clássicos com a dupla Fla-Flu era no Maracanã, 50-50. Pergunta se o consórcio vai querer. Pergunta lá se o consórcio vai querer. Mas olha só, trocou a diretoria. O Vasco já foi atrás da nova diretoria. Já foi atrás e a resposta... Isso é informação, tá? Tô te dando uma informação. A resposta é... Vocês vão ter direito a os direitos como visitante. Não vai ter direito à renda de bar, não vai ter direito à renda de camarote, não vai ter direito ao estacionamento como tem que ter e ainda tem que pagar aluguel. Então, pra quê? Pra que o Vasco vai mandar o jogo no Maracanã? Pra ser tratado como visitante? Não faz sentido. Chega lá, repito, marca direitinho. 6 jogos com datas que vocês podem escolher. Escolham aí essas datas que vocês quiserem. Deixem o Vasco ter todos os direitos no Maracanã como mandante de fato. E aí todos os clássicos serão lá no Maracanã 50-50. Com o Flamengo e com o Fluminense. Vamos ver se eles topam. Não topam. Não topam, porque só pensam... Vocês estão gerindo o Maracanã? Não. Ah, entendi. Vocês ajudam a pagar alguma coisa? O Vasco só pode Vocês querem chegar lá, o gramadinho prontinho, não. gastar o gramado que tá destruir bonitinho. tudo e meter o pé. Aí depois, o estádio do Maracanã, o estádio do Maracanã, o estádio do Maracanã é um estádio público. Foi com seu dinheiro, o meu dinheiro, do Ilan, do Bruno, do João aqui. Houve uma licitação e o governo repassou isso aí. Antes da licitação. Antes da licitação, já tinha um TPU Chora que previa. Tá feio, por não favor. é chorar. Aí vocês querem. Não tem argumento. O governo já resolveu, tá lá. Chora. Vocês poderiam ter entrado na licitação. Claro, exatamente. Entraram, né? Tentaram lá com a 777. Por que não conseguiu, né? Imagina por que não conseguiu, né? Cadê o TPU completamente viciado. Roda superchat aí, ó. Flamengo e Fluminense, né? Não. O Vasco queria também fazer parte do consórcio, não deixaram. Não, mas o Vasco ia facilitar. O Vasco queria ser o Fluminense, o papo. Isso é uma história longa. Um dia eu vou te contar esse troço. Queria ser o Vasco. Até o lado do Vasco no Maracanã, o Fluminense, ó, usurpou.